Sejam bem-vindos a esse podcast aqui diretamente do CNA Jovem, um podcast para você que é jovem, líder, empreendedor, que quer vir aqui aprender com quem já fez, todo o programa CNA Jovem. E hoje nós estamos aqui com alguns destaques. O meu nome é Lucas Diringues, eu sou do Paraná, do oeste do Paraná, em Palotina, participei da 4ª edição, fui um dos destaques aí também, fiz uma viagem técnica conhecendo o agronegócio brasileiro, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da experiência desses jovens aqui que vieram aqui participar conosco. Vamos ter vários episódios. Então hoje nós estamos aqui com a Bianca, com o Gustavo, com a Rafaela, e vamos conhecer um pouquinho da história deles, de onde eles são e como que foi essa viagem aí pelo Brasil. Sejam bem-vindos, queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Vamos começar aí pela Bianca, Bianca, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, a região que você está, e se tiver algum projeto envolvido com a CNA. Seja bem-vinda, Bianca. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bianca Castembal, sou engenheira agrônoma de formação, estou aqui no interior do estado de Minas Gerais, eu sou de Almenara e hoje em dia eu trabalho na cidade de Montes Claros. Tenho a honra aí de compor o time de colaboradores do Sistema FAENG-SENAR, nossa federação mineira. Hoje em dia eu atuo aqui no extremo norte do estado, fazendo supervisões de evento e dando todo o apoio aqui na gerência regional. A minha maior motivação aí para participar do programa CNA Jovem é justamente esse vínculo que eu tenho com o agro. Eu conheci o programa quando eu ainda estava trabalhando na Bahia, já rodei lá no extremo sul da Bahia, e lá eu tive a oportunidade de conhecer o programa CNA Jovem e me encantei logo de cara. E dali começou já o meu trajeto e a minha dedicação com o programa, e que vem se estendendo até os dias de hoje. Eu participei aí da 5ª edição e também tive a oportunidade, Lucas, de ser destaque na 5ª edição do programa. Que honra, hein? Isso aí é um grande aprendizado, com certeza. E você, Gustavo, como é que foi? Conta para nós de onde você é, o que você anda fazendo. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou Gustavo Ungari, eu sou natural de Campinas, interior de São Paulo, mas hoje eu moro e trabalho em Piracicaba. Eu sou formado em engenharia de biosistemas e também administração. Eu atuo há cerca de 4 anos levando tecnologia e inovação para a cadeia da cana-de-açúcar, tanto para produtores quanto área também de produção de empresa. E aí, nesse meio tempo, fui interagindo com o sistema CNA-SENAR e também com algumas pessoas, entre elas a Carol, que participou da 4ª edição e foi destaque, e também meu próprio gestor da empresa, que incentivaram a participar do CNA Jovem. E aí foi uma experiência que eu entrei de cabeça, também com o intuito de conseguir levar mais impacto positivo para o setor, principalmente levando as informações e tecnologias que estão sendo desenvolvidas ou já foram desenvolvidas para conhecimento dos produtores. E aí, felizmente, durante essa jornada, acabei sendo também reconhecido aí como um dos destaques nacionais. Legal, hein? Parabéns. E você, Rafa, como é que é? De onde você veio? O que você faz na vida, para te conhecer um pouquinho? Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com o Lucas e com a Bianca e com o Gustavo. Então, eu sou de Santa Catarina, da cidade de Ilhota, no Baixo Vale do Itajaí, mais precisamente. Eu sou produtora rural, trabalho com pecuária de corte e sou zootecnista de formação. Eu cheguei no CNA Jovem, confesso que fui entender realmente o que era o programa quando eu já estava dentro dele. Então, eu me inscrevi e ingressei ali na jornada sem ter pesquisado muito. E foi quando eu estava fazendo ali uma transição na minha carreira. Eu estava saindo de um emprego que eu tinha na parte de gestão pecuária aqui na minha cidade e estava indo me dedicar um pouquinho mais para a propriedade da minha família e também com novos projetos. E com isso eu me aproximei do Sindicato dos Produtores Rurais aqui da minha cidade, o Sindicato de Ilhota. E, na época, o supervisor regional do Senar aqui da região me indicou a participar do programa e falou que eu tinha perfil, que eu ia gostar, e como eu estava nesse momento ali de transição, eu acabei entrando e fui me apaixonando cada vez, entrando ali na trilha e conhecendo mais, eu fui me apaixonando pelo programa e tive a honra de estar aí entre os 10 destaques. Pô, que legal, hein? E é uma jornada de um aprendizado muito intenso e muito grande, todo esse processo que a gente passa dentro do CNA Jovem, e com certeza enriqueceu aí na prática quando vocês fizeram a viagem. Então, eu sei que vocês visitaram regiões aí como
Mato Grosso, se eu não me engano, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina e Rondônia, né? Como que foi essa experiência dessas regiões visitadas? E principalmente, né, vamos começando de novo pela Bianca, quais foram os principais desafios que vocês viram em cada região? Conta um pouquinho para nós, Bianca. Para mim foi uma grata surpresa visitar todas essas regiões do Brasil. A gente teve a oportunidade de ver que cada região quis mostrar para a gente as potencialidades do agro. E, claro, todos os lugares têm desafios em relação ao agro, e a gente viu que muitos desses desafios acabam que se comunicam entre si. Estava até conversando com a Rafa em relação a desafios, e a gente tem visto que esses desafios têm se repetido nas diferentes regiões do Brasil, como, por exemplo, as condições climáticas, as questões climáticas, onde o agro tem que se adaptar cada vez mais para exercer o seu papel de sustentabilidade, conviver com as condições de estiagem, de chuvas em excesso. Quando a gente estava em missão, o Rio Grande do Sul estava passando, né, pelaquela situação tão complicada em relação às condições climáticas. Vimos também as questões de sucessão rural, como isso tem se perpetuado nos estados, né, como vários estados têm passado e enfrentado esses mesmos desafios. Que legal, né? Você comentando disso me lembra que muitas vezes a gente encontra esses problemas e acontece em várias regiões. Em algumas regiões esses problemas já foram parcialmente ou totalmente resolvidos, enquanto outras regiões ainda estão, né, sofrendo muito com determinado problema. Aí que a gente vê a importância de comunicar bem o agro e ser um setor unido, né, porque muitos dos problemas que nós temos já foram resolvidos. E você, Gustavo, como é que foi essa experiência aí dessas regiões visitadas? Assim, a experiência de estar numa missão técnica de cerca de 18 dias nas 5 regiões do Brasil é muita informação para processar em pouco tempo. Muitas pessoas e lugares que a gente acabou conhecendo, então é bem única essa experiência. E é bem como a própria Bianca comentou na parte de sucessão e mudanças climáticas, e se eu trazer um desafio que eu vejo aí, que é independente da região, é a parte logística. A gente vê o quanto que isso acaba complicando, seja para os produtores, para as empresas, organizações, e quanto que isso encarece ali o produto final também. E também vou adicionar mais uma, que é a parte que você comentou, Lucas, a comunicação. Tem coisas que talvez a gente esteja resolvendo nas nossas regiões aqui locais, e eventualmente alguém está se deparando com esse problema que a gente pode parcialmente ou totalmente resolver. E aí está a importância, seja aqui do podcast, também outros meios de comunicar essas iniciativas. Com certeza, com certeza. É nosso dever, né, como jovens líderes aí, com facilidade tecnológica, estar no mundo digital, fazer o máximo possível para ajudar, né, tentar passar o que aconteceu do problema, tentar identificar essas soluções que ocorreram em outras regiões que a gente visitou e tentar levar de uma maneira isso adiante, né? E você, Rafa? Então, como vocês já citaram, né, eu acho que foi muito enriquecedor tudo que a gente viu. Também tinha comentado com a Bianca que a gente viu muitos desafios, mas a gente viu muitas soluções também, né? Principalmente porque a gente esteve ali sempre acompanhando propriedades que eram já vinculadas ao sistema, né? CNA, Senar e tudo mais, e isso foi muito bom. E quando a gente vai visitando outras regiões, eu particularmente não conhecia as regiões que a gente visitou, a gente vai tentando sempre identificar coisas que a gente consiga trazer, né, para o nosso estado ou alguma identificação da nossa realidade com essas realidades. E o que eu consegui, assim, tirar disso foi a questão, acho que até tu tinha citado ali no início, sobre a realidade das pequenas propriedades e das propriedades familiares que a gente pôde ver muito em Minas, principalmente ali na região do sul de Minas, a questão do café, das frutas vermelhas, e que é uma realidade do estado de Santa Catarina também, né? Essa questão de pequenas propriedades familiares. Então, esse desafio de estar agregando valor, de estar aumentando a renda desses produtores, de estar associando eles, né, ali através de associações e tudo mais. Então, isso eu acho que foi um desafio que me chamou bastante atenção, tanto o desafio quanto o que eles estavam trabalhando ali para superar. Legal, legal. E pensando assim que cada um desses lugares, eles têm os seus problemas que a gente acaba observando, mas tem muita coisa boa que a gente aprende, né, e acaba levando aí para outro lugar. Se vocês fossem pegar aí algum exemplo de um desses lugares que vocês visitaram, pode citar o exemplo, né?
O que vocês encararam, né, identificaram de alguma prática, alguma inovação que vocês falaram, olha, aquilo ali é muito legal. Bianca, acho que se tiver alguma experiência assim, que você falou, aquilo ali mudou, virou a chave para mim, eu comecei a entender melhor aquele setor, aquele negócio, ou o jeito de fazer as coisas. Então, Lucas, eu gostei demais das experiências com o cacau e com o café. Eu já trabalhei com café Conilon há um tempo atrás na Bahia, tive a oportunidade de ver essa cultura tão expressiva lá em Rondônia, com café robusta. E aí a gente sempre escutava na Bahia a questão da qualidade do café, o café no Conilon tem qualidade, Conilon tem qualidade. E nós tivemos a experiência prática de um café altamente premiado, com muita qualidade, sustentável e movido à mão de obra familiar, que foi lá na Fazenda Dom Bento. Então, assim, essa experiência para mim foi extraordinária. Hoje em dia eu até uso muito isso quando a gente está debatendo sobre café, porque Minas Gerais também é um forte em café. Nós temos cafés muito bons, cafés especiais e uma grande quantidade de café arábica. Então, é interessante trazer também para a conversa que o café robusto, o Conilon, é possível também agregar qualidade nesse tipo de café. E que cidades lá de Rondônia vocês foram? Nós fomos lá em Cacoal. Fomos em outras cidades também, mas Cacoal a gente viu o café, fomos em Jaru, onde a gente viu o cacau. E Minas, ali foi em qual cidade? Minas a gente teve lá em São Roque de Minas, lá na Serra da Canastra, tivemos em Varginha também. Legal, esses lugares aí. Em Varginha a gente viu o Centro de Excelência de Cafeicultura, vimos a Minasul com aquela imensidão relacionada à exportação do café arábica, vimos todo o poder do café arábica aqui para o nosso estado, e vimos também, tivemos experiência lá com a dona Zezinha, que também é uma propriedade familiar de produção de café arábica, cafés especiais altamente premiados aqui no estado. Legal. Foram no Rock da Cidade lá? Fomos na Roça da Cidade, lá do UFS, que também é egresso aqui do programa, né? Fui lá, um espetáculo, lugar lindo demais, né? E você, Gustavo, o que você viu assim de boas práticas de inovação? Você que é um cara da inovação, o que você percebeu que foi algo assim diferente? Bom, vou ser suspeito para falar agora, né? Eu, entusiasta da tecnologia e inovação, acho que uma coisa bem bacana, além de conhecer as próprias pessoas e trazer a conhecer essas histórias, como que eles vêm fazendo essas produções, acho que o que me chamou a atenção é que na minha rotina eu já avalio as tecnologias das startups, mas eu vi em prática uma delas lá no Vale do São Francisco. Então, eu tava escutando o pessoal falar assim, pô, a gente está com um projeto de armadilha eletrônica inteligente para insetos. Falei, pô, mas conheço uma startup que faz isso. Aí, quando eu fui embaixo do pé de manga, lá da produção, eu vi exatamente a armadilha de uma das startups que eu conheci, inclusive aqui do interior de São Paulo. Então, olha como tecnologias que estão sendo desenvolvidas aqui estão sendo aplicadas em outras regiões e certamente esse tipo de tecnologia pode ser aplicado em outras regiões e culturas. Então, particularmente foi um momento bem feliz para mim nessa parte de tecnologia. Legal. A tecnologia ela vem para diminuir aí o uso do tempo, né? Otimizar o uso do tempo, otimizar os recursos e, claro, com toda a informação que já existia numa fazenda, o produtor ele consegue tomar decisões, né, com muito mais estratégia, baseada em dados, né, outro nível, outro patamar. Eu fico muito feliz também quando eu visito fazendas pelo Brasil e a gente encontra um nível tecnológico sendo utilizado e aplicado, né, com estratégia. E você, Rafaela, como é que foi sua experiência aí? O que você viu de diferente, de coisa boa? Então, assim, o estado que mais me chamou a atenção, na verdade, foi o estado do Mato Grosso, porque foi onde a gente conseguiu enxergar muita tecnologia, já puxando o gancho do Gustavo ali, e associada à pecuária de corte, que daí é a minha área onde eu atuo aqui, né? Então, eu acho que de lá eu consegui tirar, né, e muitas coisas, desde a parte lá do hub de inovação da Famato, também puxando ali o gancho do que o Gustavo falou sobre as startups e tudo mais, que eles têm uma organização muito boa lá dentro, inclusive com startups e softwares de gestão e tudo mais voltados à pecuária de corte, e também que a gente pôde visitar o grupo Bom Futuro,
onde a gente entrou também na questão da sustentabilidade. Eles é um grande produtor de algodão, mas eles utilizavam esses resíduos para nutrição animal, sendo também um dos maiores produtores de bovinos de corte do estado do Mato Grosso. Então, eu acho que esse uso da tecnologia que eles vem trazendo para o campo, aliado à sustentabilidade, foi ali o que mais me chamou a atenção. E o legal, né, dessa sinergia que pode ser construída entre diferentes atividades agropecuárias, né? A gente vê muito isso aqui. Eu também fico numa região aqui no oeste do Paraná com diversas atividades rurais, né? Frango, peixe, suíno, grãos, leite. E essa sinergia onde o resíduo de uma determinada atividade acaba sendo aí adubo para a outra, né? Ou seja, a matéria-prima, acaba aí reaproveitando. Isso aí é um grande diferencial e quem sabe aproveitar isso acaba também otimizando os recursos, né? E pensando um pouco, né? A gente falou aí dos problemas, boas práticas, né? O que vocês viram de impacto, né? Como essas inovações, né? Elas podem ser observadas tanto em Minas, São Paulo, Santa Catarina, né? Mato Grosso, Rondônia. Como isso causa impacto na realidade do produtor? Vocês chegaram a ter alguma conversa com os produtores onde eles falavam disso? Né? Que uma coisa é nós perceber um nível tecnológico diferente, isso é muito bom, desde uma pequena propriedade a uma grande propriedade. Mas como o produtor vem aproveitando isso, né? Porque eu brinco que muitas vezes os tratores hoje eles têm alto nível tecnológico e boa parte da tecnologia ela não é aproveitada. Né? Mas ela está ali embarcada numa máquina, está embarcada muitas vezes numa propriedade rural e não é totalmente aproveitada. O que vocês perceberam que os próprios produtores, os agrônomos que trabalhavam lá, os tecnistas, veterinários, falaram para vocês que eles estão aproveitando? Então, Lucas, eu vou falar de uma tecnologia extremamente simples e que muitos produtores relataram que mudaram a vida deles. A simples assistência técnica e gerencial. Grande parte das propriedades dos locais onde a gente visitou, as famílias, as propriedades eram atendidas pelo ATG do Senar, e como a gestão da propriedade rural conseguiu mudar totalmente o cenário produtivo das propriedades. A gente viu isso aqui em Frutas Vermelhas, vimos isso em pecuária lá em Rondônia, vimos isso no café, vimos isso no cacau. Então, assim, em todo esse cenário de a gente ter muita tecnologia sendo ofertada, de ter muita coisa sendo ofertada, a gente vê que a gestão, que melhorar a questão de gestão, de anotar, de calcular, de otimizar os recursos que o produtor já tem, como isso impacta positivamente na vida desses produtores. Então, todas as propriedades que a gente visitou, a gente conseguiu ver o impacto positivo do Senar como a nível nacional, como isso tem mudado a vida desses produtores. Bom, e é um ponto importantíssimo, né? Porque a gente sempre foi educado, e o foco sempre na agricultura e pecuária foi produzir, né, aumentar a produtividade. E hoje o produtor, muitos deles, claro, ainda está esse processo aí importantíssimo que o Senar faz, né, de educar o produtor rural, educar o homem do campo, mas a gente percebe que só produzir mais já também não adianta mais, ele precisa fazer sobrar mais, né? Então a gestão aí vem com um papel importantíssimo nessa frente. E você, Gustavo? O ponto principal é justamente que a Bianca trouxe. Então, essa questão da gestão, e a gente conseguiu conversar com os produtores, com as famílias, e eles sempre batiam na tecla de, após o apoio do Senar, via a TAG, um incremento na parte da renda, conseguir também conseguir os prêmios, seja estaduais ou nacionais, como a gente viu lá em Rondônia, e também a gente viu alguns casos também tratando da questão de sucessão familiar. Inclusive, a gente conversou com alguns filhos ali dos produtores. E falando da parte de tecnologia em si, não tem como você, de fato, implementar uma tecnologia se você não tem uma gestão boa. Alguma coisa vai ser falha nesse processo. Então, a gestão acaba sendo o ponto principal, e a gente viu o quão importante é o papel do sistema CNA-Senar nisso. E a gente viu o impacto em todos os locais que a gente viu, e nas 5 regiões. Legal, legal. E você, Rafaela? Então, eu acho muito importante, né, isso que a Bianca citou e o Gustavo ali reforçou, a questão da assistência técnica e gerencial, né? Eu acho que é um ponto muito importante. Como a gente já tinha citado, a gente visitou a maioria das propriedades já sendo assistidas, então a gente conseguiu realmente ver casos de sucesso. E puxando um pouquinho para o meu estado, né, a gente visitou aqui em Santa Catarina a questão da maricultura, da produção de ostras, e a assistência técnica
que a assistência técnica e gerencial do Senar, ela é pioneira, né, aqui em Santa Catarina, nessa questão da produção de ostras. E não é a minha área, mas é a partir, né, da produção ali, dessa assistência técnica que eles vêm conseguindo melhorar e se destacar a nível Brasil na produção e até desmistificar algumas coisas, né? Hoje eles têm um equipamento lá para purificação do produto, para aumentar a qualidade dele, que veio a partir, né, desse trabalho. E hoje em dia o consumo da ostra, que em alguns lugares as pessoas tinham receio de consumir, vem melhorando. A gente conseguiu até acompanhar desde o produtor até o consumo do produto final. Então eu acho que foi um exemplo aí prático, né, dessa questão da assistência técnica, do uso da tecnologia e até mesmo da comunicação do produto para o consumidor final. Pô, legal esse ponto de vista. E vocês comentaram muito, né, da questão educacional que o Senar faz junto ao produtor. Provavelmente visitaram centros de pesquisa, né, Embrapa, centros também ali do próprio Senar, né? E Santa Catarina é muito forte, Epagre também, né? Conheço bem a Epagre. E agora eu queria ver com vocês, né, qual que é o papel de um líder, de um jovem líder, somando, porque o Senar ele está levando a educação. Muitos problemas são resolvidos com a falta de educação. Muitos problemas são resolvidos com investimentos. Mas como um jovem líder pode complementar, saindo de um programa rico como esse de informação, de aprendizado, né, dessa busca pelo conhecimento e de se conhecer principalmente, como que nós, né, saímos de um programa desse e conseguimos agregar valor a todo um setor do agronegócio como esse nosso aí, seja, claro, local, regional, nacional, não importa, né? O importante é fazer a diferença. Qual que é a visão de vocês depois de fazer essa viagem, colocar em prática um pouco daquilo que vocês aprenderam, né? Não tem como sair de uma experiência dessa e não chegar com um olhar muito crítico em relação a todo o setor do agronegócio, ver como a gente consegue comunicar o agro hoje em dia de uma forma muito mais eficiente, muito mais efetiva, porque hoje em dia a gente tem uma base para comparar. E como as nossas habilidades de líder ajudam com que a gente leve para as pessoas os conhecimentos que nós adquirimos. Então, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, nós temos Maratona Faine Jovem, nós temos Maratona Jovem, nós temos inúmeros cursos da área agrária. Então, assim, levar a informação do agro da forma correta para esses grupos que estão começando o trabalho deles dentro do setor é uma das principais funções do líder, né? Uma das principais habilidades que o líder desenvolve dentro do programa CNA Jovem, tem a missão aí de perpetuar. E trazer toda essa visão de resolução de problemas, né? Como o líder consegue ver alguma questão de forma crítica, analisar alguma questão de forma crítica e trazer consigo essa nossa habilidade que nós treinamos tanto dentro do programa do CNA Jovem de propor soluções com o nosso olhar de líder, porque às vezes a pessoa que está ali na lida todos os dias, isso eu falo sempre com os meninos da Maratona Jovem que me procuram, eu falo assim, gente, libera tudo que está na mente de vocês e tenta puxar todo tipo de ideia, porque às vezes a ideia não está ali dentro do que você está vendo todo dia. E às vezes isso acontece com um problema cotidiano, você está vendo o problema todo dia e às vezes tem que vir um olhar de fora para conseguir te mostrar essa questão, conseguir discutir com você essa questão. Então o líder tem todas essas habilidades que conseguem ser empregadas no campo, conseguem ser empregadas com produtores, conseguem ser empregadas com jovens, na finalidade de resolução de problemas. Legal. Eu vou complementar aqui para chegar na pergunta para o Gustavo. Gustavo, você que é um cara da tecnologia, né? É um cara aí da inovação. Como que um líder faz diferença para enfrentar essa resistência de muitos produtores frente à tecnologia, frente à inovação, né? Porque o conhecimento técnico a gente sabe que ele busca, mas existe uma certa resistência ainda quando a gente fala de tecnologia, inovação, de novos métodos, né, e tudo mais. Como que você vê que um líder pode fazer diferença nesse momento? Acho que é excelente a provocação e é real. Quando a gente fala de inovação, a gente vai mudar alguma coisa, seja ela um processo, uma rotina, e até mesmo a gente, se muda alguma coisa na nossa rotina, talvez a gente não vai gostar. Então imagina fazer isso com os outros. E vivendo inovação, aplicação de novas tecnologias, é constante essa busca por quebrar alguns paradigmas, algumas dificuldades,
entender que não necessariamente a gente precisa aplicar uma tecnologia em toda a produção. A gente pode eventualmente fazer um teste pequeno para ver se faz sentido e depois aí implementar e escalar isso. Ou eventualmente a gente pode acessar via podcast, via rede de contatos ou outros meios. Quem que está aplicando essas tecnologias, e aí vem muito do nosso papel de ter conhecido as diferentes realidades e as diferentes pessoas e conseguir compartilhar algumas das boas práticas, ou no caso, das tecnologias que estão sendo aplicadas para serem replicadas em outros locais. Então, basicamente, a gente, como jovem, que tem que ser inquieto e curioso, a gente tem que ter esse papel também de, não é porque a gente pode levar um não hoje que a gente vai desistir. Tem vários dias aí pela frente, a gente pode acionar outras pessoas que vão estar interessadas e certamente vão conseguir absorver a informação e também conseguir certamente ter um impacto positivo nisso. Legal. E sabe que eu trabalho com tecnologia atualmente, e um dos melhores meios de propagar a tecnologia entre os produtores rurais é o método PPI, se conhece? Propagação por inveja. É só falar que o vizinho está usando que o outro já vai querer também. Isso aí ajuda muito a gente aqui, tá? Então é um dos meios, mas claro, uma boa comunicação, bons exemplos, né? Precificar, né? Colocar valor naquele problema, para a gente saber se a solução vai dar um retorno, né? A médio e longo prazo, porque isso aí tudo vem para colaborar essa implementação de novas tecnologias. E você, Rafaela, você que sai do Sul, sai de Santa Catarina, né? A gente sabe que o povo do Sul é o que povoou boa parte do agronegócio brasileiro lá para cima. Eu tenho certeza que você encontrou gaúcho na Bahia, você deve ter encontrado o pessoal de Santa Catarina lá para Rondônia, Mato Grosso com certeza, né? E como que foi esse impacto para você que saiu do Sul encontrar, né, pessoas de todo o Brasil, logicamente lá, mas principalmente pessoas do Sul, né? Que estão tentando inovar, que estão criando negócio, estão empreendendo, estão arriscando, né? Como que foi essa visão do seu lado? Então, Lucas, encontrei, e como tu comentou, né, principalmente no Mato Grosso, a gente encontrou principalmente gaúchos lá na região do Mato Grosso, e também no estado de Rondônia, né, que é um estado que está iniciando agora, né. Tem dois lados, eu acho, sabe? Tem o lado bom, de ver que a gente aqui do Sul está conseguindo levar algum conhecimento e explorar novos territórios, né, e agronegócios em desenvolvimento, como é o caso do estado de Rondônia, e que a gente consegue contribuir também com estados muito à frente, digamos assim, né, em nível de tecnologia e tudo mais, como é o estado do Mato Grosso. Mas também a gente fica com aquele sentimento de que a gente também pode continuar fazendo mais pela nossa região, né? Então, eu particularmente sou apaixonada pelo estado de Santa Catarina, então volto, né, com o sentimento de trazer as ideias para cá para a gente estar conseguindo melhorar e desenvolver ainda mais o nosso agro aqui, principalmente na minha região, mas no estado como um todo. Com certeza. Porque o produtor rural, ele passa a vida dele empreendendo, né? E quando a gente vê um pessoal que saiu do Sul para empreender no Centro-Oeste, sem ter muito acesso a, muitas vezes, energia elétrica no começo, tecnologia nem se fala, provavelmente não tinha nada, né? E eles conseguiram prosperar, ainda estão em desenvolvimento, né? Quando a gente volta para casa, a gente fala, gente, nós estamos parados aqui, nós precisamos fazer alguma coisa, porque senão nós vamos parar no tempo, né? Eu percebi também isso quando eu fiz as viagens, né? Muita gente aqui da região foi lá para fora, prosperou, conseguiu se dar bem, e a gente tem que trazer esses exemplos, né, para tentar sempre continuar empreendendo, né? O produtor ele não pode ficar parado no tempo, não só em nível tecnológico, produtivo, mas em nível de continuar arriscando novos negócios, novas atividades rurais, seja ela agrícola ou pecuária, né? E agora, né, indo para mais uma rodada aqui, assim, pensando em liderança, né? O que vocês viram da questão jovem, da questão da sucessão familiar? Isso está acontecendo? Vocês estão vendo um movimento maior? Porque os dados nos mostram o seguinte: hoje, 27% dos filhos de produtores rurais continuam no campo. Ou seja, se tiver 3 filhos, um fica, e se tiver um filho em cada propriedade, cada 3 propriedades, só um fica. Hoje essa é a realidade. Vocês estão começando a ver essa mudança? Vocês que provavelmente no programa viram muitos jovens participando, muitos filhos de produtores, porque há uma outra preocupação, né? Será que os negócios vão passar de mão
porque ninguém vai tocar ou porque está quebrando, ou esses negócios vão ser realizada uma sucessão em cima deles, onde os filhos vão continuar tocando? Qual que é a visão de vocês? Então, Lucas, nós tivemos a oportunidade de ver alguns casos de sucessão, e um deles foi, inclusive, aqui em Minas Gerais, a roça da cidade. Ali nós vimos um caso muito claro de sucessão rural, onde os filhos já estão tomando conta das atividades e já distribuíram as tarefas para que consigam se organizar. Mas, assim, não é algo que a gente vai conseguir resolver do dia para a noite, né? Sucessão rural é uma questão que todos os estados estão tendo essa condição complexa de não saber como os negócios das propriedades rurais vão funcionar depois que os pais, depois que as pessoas que estão lá não estiverem mais. A gente viu também o caso de sucessão lá na fazenda Dom Bento, que eu comentei aqui. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente vai se espelhando em cases de sucesso e vai disseminando isso. Hoje em dia a gente tem a Maratona FAENG Jovem aqui no estado de Minas Gerais, e no ano passado este foi o tema, sucessão rural dentro do Sindicato de Produtores Rurais, que também é uma questão, não são só as propriedades rurais, são as empresas rurais, são os sindicatos de produtores rurais. Nós vimos um caso muito claro também aqui em Minas Gerais, que foi na fazenda de leite que nós visitamos, me recorda o município? É uma fazenda gigantesca, com mais de 45 mil litros de leite produzidos todos os dias, e o dono da propriedade olhou para a gente e falou que ele tinha problema com sucessão familiar. Então, assim, do pequeno ao grande, e não somente dentro das propriedades rurais, mas também nas entidades que estão trabalhando diretamente com a água. Com certeza, né? E você, Gustavo, o que você enxergou? Acho que, até puxando o gancho que a Bia comentou, a sucessão familiar não pode ser um processo que ocorre da noite para o dia. Assim, por exemplo, o familiar que está tocando ali acabou falecendo ou algo do tipo, e os mais jovens vão acabar assumindo. Tem que ser um processo construído ao longo do tempo para ter um case de sucesso, justamente. A gente viu, assim como a Bianca comentou, alguns exemplos durante a missão técnica, e vejo assim, a realidade aqui do estado de São Paulo, eu vejo que muitos não estão seguindo na sucessão familiar mesmo, por N motivos. E eu vejo que, além das iniciativas do próprio sistema CNA-Senar, tem as iniciativas das próprias cooperativas ou empresas privadas para tentar reter os jovens para continuarem tocando as produções. Porque essas empresas e organizações, elas dependem também dos produtores ali em campo. Então, elas têm feito essas iniciativas, desenvolvendo cada vez mais, porque senão acabam que vão, de certa forma, matar o negócio dessas empresas e organizações. Então, o jovem vai desempenhar um papel fundamental, e eu diria que, vamos falar, os mais experientes dentro do campo também tem que dar essa oportunidade de trazer esse jovem também para ser protagonista, não simplesmente somente tomar todas as decisões e não deixar o jovem participar. Acho que tem que ser ambos os lados aí trabalhando para conseguir que os negócios se perpetuem e a gente consiga aumentar esse dado da sucessão familiar. Com certeza, né? E você, Rafaela, que você saiu de uma região onde as propriedades normalmente são menores, tem problema de sucessão familiar, tem problemas de endividamento e tudo mais, e você viu outras realidades. Quando você voltou, o que você percebeu que podemos melhorar? Então, a visão que eu tenho, né, e que eu tive e que eu aprimorei, digamos assim, ao longo da missão, é que a sucessão, eu acredito que ela é multissetorial, porque eu acho que, assim como a gente já citou, né, à medida que a gente vai trabalhando gestão, que a gente vai trabalhando a profissionalização, a implantação de tecnologias, a gente vai também refletindo isso na sucessão. Mas a gente precisa olhar para ela com cuidado, e acredito também, como eles comentaram, que é um trabalho de formiguinha e um trabalho que não vai ter fim, digamos assim, né? A gente não vai conseguir colocar um início, um meio e um fim, até porque as gerações vão mudando
E eu acredito que à medida que as gerações que têm que fazer sucessão vão mudando, a nossa abordagem vai ter que ir mudando e a gente vai ter que continuar trabalhando em cima da sucessão aí para todo sempre, digamos assim, né? Então, mas é importante que a gente olhar para isso, e é o nosso papel, né, como jovens líderes, que a gente olhe com cuidado para o jovem, que a gente consiga comunicar, né, o agro, não só para o jovem da cidade, eu digo isso, né? A gente tem esses dois lados, a gente tem que falar do agro pro jovem da cidade, isso é imprescindível, a gente tem esse problema, mas a gente tem que falar com o nosso jovem do campo também, né? E conseguir levar tudo isso que a gente comentou aqui, todas essas informações para esse jovem e dar também essa atenção para ele. Com certeza, muito bem falado, né? E agora me bateu a dúvida, vocês conversaram com muitas pessoas, muitos produtores, vocês encontraram, tenho certeza, né, muitas histórias. Que história nessa viagem que vocês encontraram que marcou de vocês, assim? Que eu tive, né, na minha viagem também que a gente fiz com a CNA, tive algumas histórias que me marcaram, assim, seja de superação, seja de resiliência, seja de liderança, né? E vocês tiveram aí contato com alguns produtores, tiveram algumas histórias legais? Bianca? Mais fácil contar sobre as histórias que não nos marcaram, né? São tantas histórias, mas tantas histórias. Acho que todo mundo trouxe assim, de si todo esse valor de família, de batalha, de desafios que estão diretamente entrelaçados ao próprio negócio. Mas eu vou citar aqui a história da família Tchengo, porque aqui no norte de Minas nós já estamos começando algumas propostas relacionadas a cacau, e eu espero que futuramente a gente esteja contando a história que ele nos contou no dia que nós estivemos lá. Né, que quando ele começou a cultivar cacau, ele plantou uma variedade de cacau que foi completamente desacreditada em relação à qualidade. Todo mundo olhar e falar, nossa, por que você plantou isso? Que isso aqui não vai dar nada, isso tem uma péssima qualidade, isso vai dar um chocolate horrível. E hoje ele é referência em qualidade de chocolate em Rondônia, a família está toda envolvida dentro do negócio de beneficiamento. Ele consegue produzir um cacau sustentável e consegue produzir um chocolate de altíssima qualidade com a mão de obra familiar, agregando um valor a mais no seu produto. Já recebeu várias premiações e é referência de cacau lá no estado de Rondônia. Então, assim, foi uma história de desafio, porque imagina o impacto com o produtor na hora que uma pessoa chega na lavoura dele e fala que ele perdeu todo o trabalho dele. Né? Então, assim, não derrubar tudo e continuar persistente, concorrendo em concursos, mesmo sabendo que existia aquela condição, foi algo, assim, inspirador para mim. Legal, legal. Você, Gustavo, o que você viu de história bacana aí nessa viagem? Teve bastante coisa que ocorreu assim, nas diferentes regiões. Vou puxar também ali do estado de Rondônia. Teve um casal de produtores que a gente conheceu, se eu não me engano, foi o município de Mirante da Serra. Esse casal, eles tinham 2 filhos pequenos, assim, de 11, 6 anos, cerca dessa idade. Enquanto a gente estava conversando ali com o casal, eu vi que os meninos ali, as crianças estavam olhando a gente, né? Pessoal tudo quanto é lado do Brasil. Falei assim, vou conversar, né? Os meninos estão tudo olhando aqui com a bola na mão, estavam jogando bola. Comecei a conversar com eles e aí o de 11 anos, ele começou a me explicar todo o processo do cacau, desde como que se cultiva, como que se colhe, enfim, todos os processos ali até a venda, a produção final. E aí depois a gente foi acompanhar os pais explicando e ele explicou exatamente todo o processo igual a própria mãe dele explicou para a gente depois. Eu falei, interessante. E ele mesmo, foi bem bacana que ele falou assim, eu quero continuar fazendo algo com cacau. Então ali desde uma criança de 11 anos querendo, tá claro que já começou, de certa forma, a sucessão familiar ali nessa propriedade. Inclusive, também foi bacana que o casal e a própria família agradece bastante o sistema, porque começaram também a participar de premiações e foram premiados aí, seja na parte estadual, e foram reconhecidos com um cacau de boa qualidade. E como que essa história também se conecta ao Gustavo aqui hoje no interior de São Paulo? Coincidências da vida ou não, o Brasil acaba ficando pequeno. Tem uma amiga minha que estudou na minha faculdade, ela
começou um negócio próprio de produção de barras de chocolate, em que ela compra as amêndoas do cacau. E aí, a coincidência foi que ela começou a comprar justamente desse casal que eu conheci no interior de Rondônia. Então, você vê como o Brasil é pequeno, então foi bem feliz, e eu, particularmente, já comprei um monte das barras dela, do cacau vindo de Rondônia. Olha que legal aí, né? Para ver como é que o agro pode se conectar, né? De uma maneira simples, muitas vezes, se não tivesse essa conexão aí, não aconteceria, né? Então, esse é o papel, né, da boa comunicação e o nosso como, né, fornecer aí, né, facilitar esse engajamento entre as partes. Aí, não, legal, parabéns. E você, Rafaela? Então, eu vou sair um pouquinho da sucessão familiar ali que eles citaram, mas porque a história ali, duas pessoas que me marcaram, foi no estado do Mato Grosso, lá no Grupo Bom Futuro. Me marcou porque não só por ter a ver com pecuária de novo, mas também por ter a ver com jovem e com encontro de gerações e com o agro. Lá a gente pôde visitar a produção a bovinocultura de corte lá do Grupo Bom Futuro, e quem apresentou pra gente foram os coordenadores daquela região, daquele setor ali da fazenda, que era um senhor ali por volta de quase seus 60 anos e uma jovem zootecnista de 25 anos, e eles coordenavam ali cerca de 8.000 cabeças de bovinos só no confinamento. E o que me chamou a atenção foi ela estar ali, né, uma jovem mulher zootecnista coordenando tudo aquilo num grupo renomado, e eles trabalhavam muito bem juntos, né, os dois. A gente perguntou para eles sobre como que funcionava e a gente pôde andar com eles. Eu tive a oportunidade de andar com eles lá de carro para visitar de perto, e a gente via ali o entrosamento deles ali, realmente explicando pra gente como é que funcionava o dia a dia deles. Então ali, apesar de não ser um caso de sucessão, né, por ser dentro ali de um grande grupo, de uma grande empresa, mas para mim foi muito bom ver uma jovem zootecnista mulher sendo reconhecida e conseguindo trabalhar ali junto com as diferentes gerações ali. Então para mim isso me marcou bastante. É uma sucessão, né, de carreira necessariamente assim, né, que vai acontecendo, é totalmente necessária que aconteça, né? E acaba sendo uma sucessão, mas acontecendo sem ser necessariamente com os herdeiros aí, mas também, né? Não, legal. E agora, já quase, né, chegando ao final, eu queria entender de vocês o que vocês veem do futuro do agronegócio na região de vocês, conhecendo um pouco das possibilidades que o país oferece. Com certeza vocês encontraram grandes líderes nessa viagem também, vocês encontraram exemplos. E quando a gente volta para casa, a gente volta olhando para aqueles velhos problemas que a gente tinha, a região tem, vendo muitas vezes já com uma visão mais de liderança, né? Uma visão de quantas oportunidades nós temos para melhorar aqui. E pensando nisso, o que vocês esperam para o futuro da região de vocês, onde vocês estão hoje, né? Conhecendo todos esses potenciais que o agronegócio no Brasil pode fornecer para cada local aí que a gente está inserido, né? Então, Lucas, nessa nossa experiência, né, a gente teve, como a gente já comentou, a oportunidade de ver todas essas potencialidades do agro. A gente sabe que o agro é um dos setores que mais inovam dentro da economia, é um dos pilares da economia e que busca sempre pela sustentabilidade, aplica tecnologia buscando a sustentabilidade. Então, o que a gente sempre espera do setor é que o setor sempre se destaque, sempre busque novas alternativas para a convivência com as condições climáticas que nós temos. Às vezes são secas severas, são chuvas com intensidades em certos períodos e escassez em outros períodos. Então, o produtor vive hoje em dia desafios contínuos dentro da propriedade. Desafios de lidar com grandes volumes de chuva, desafios de lidar com grandes períodos de estiagem, desafios de lidar com o fogo, que tem sido uma questão aqui na nossa região. Então, assim, o que eu espero do agro é que ele sempre se inove, sempre busque a sustentabilidade. Eu sei que este é o caminho do agro, porque a gente não vive uma rotina, não existe rotina. A gente fala a rotina da fazenda, todo dia é um problema dentro da fazenda, todo dia é uma condição nova e a gente precisa buscar soluções rápidas para resolver aquilo, porque a gente sabe que ele está mexendo no bolso de alguma família. Então, assim, isso é o que eu vejo do agro hoje em dia. Hoje em dia, eu sei que é um setor que vai
está sempre em evolução, e sempre que alguém me pergunta, eu estou com dúvidas sobre isso, eu falo, entra no agro, porque você vai encontrar lá dentro alguma coisa que te agrade, você vai conseguir ajudar em alguma coisa, porque a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para mexer. Todo dia surge uma coisa nova e pode ser que quando você se formar daqui 5 anos, existe uma coisa totalmente nova que a gente nem está sonhando que vai existir. Existem desafios completamente novos. Então, é um setor que está em constante movimento, em constante desenvolvimento. E puxando aí o gancho que a Rafa comentou, uma questão assim, que me marcou demais nessa missão técnica, a questão do papel da mulher, né? Eu trabalhei com mulheres dentro da minha iniciativa no programa CNA Jovem, e fiquei também muito feliz em ver no Centro de Excelência de Fruticultura o papel da Tiara, que é uma coordenadora de um centro de excelência do Brasil e a única coordenadora do centro de excelência que é mulher. Então, desenvolvendo ali um excelente papel. Então, eu compartilho com você, Rafa, dessa felicidade de ver uma jovem mulher à frente, porque a gente sempre fala, né, de desenvolvimento feminino, de desenvolvimento da mulher no agro, mas pouco se vê mulher em cargos de liderança. A gente ainda vê que isso ainda é pouco. A gente vê mulheres participando como um todo, mas na hora de assumir um cargo de liderança, a gente vê pouco. Então, eu compartilho com você, Rafa, dessa alegria de quando a gente consegue se identificar com uma pessoa, e no meu caso foi a Tiara, lá no Centro de Excelência de Fruticultura. Acho que, pensando até na pergunta e também nos comentários, acho que quando a gente volta aqui para nossa realidade, eu sou um curioso, enfim, entusiasta aí de várias ideias, a cabeça vem fervendo, enfim. E aí a gente percebe, até pelo que eu comentei da história do cacau, que se acaba diminuindo a distância das regiões no Brasil. Então, seja de o que eu vi nas outras regiões, boas práticas, pessoas assim, extremamente capacitadas, como que eu consigo aproveitar essas conexões para trazer e potencializar aqui regionalmente, e também o que tem aqui que eventualmente é um desafio ou pode gerar valor em outro local. Então, acho que isso que acaba me impactando assim, no dia a dia, e até puxando um pouco do que a minha iniciativa também do CNA Jovem, que é justamente, tem mais a ver com comunicação do que de fato aplicar a tecnologia. Então, é como que a gente aproxima os produtores dos ecossistemas de inovação. E aí entendo o ecossistema de inovação como empresas, startups, centros de pesquisa, enfim, quem que está desenvolvendo de fato as novas inovações tecnológicas. Não tem como você desenvolver algo que uma pessoa não vai usar, e quem tem o desafio tem que estar conectado com quem está desenvolvendo. Assim a gente consegue de fato desenvolver coisas que vão ser assertivas. E eventualmente o produtor ele pode ter noção do que está sendo desenvolvido e avaliar se faz sentido ou não ser aplicado. Então, isso que eu venho fazendo e venho sempre buscando para ver como que a gente pode replicar boas práticas ao redor do Brasil. Legal, legal. Você, Rafaela? Então, pensando aí, né, no que eu poderia trazer para o estado de Santa Catarina e para a minha região. Como eu já tinha citado no início, Santa Catarina, apesar de muito diverso, né, a gente produz muitas coisas e a gente pôde ver essa diversidade, eu acho, na missão. A gente é caracterizado por ser um estado pequeno, embora muito produtivo. Então, a gente vive nessa busca constante pela produtividade, pelo aumento da nossa produção. Então, tudo que a gente viu dá para se agregar de alguma forma aqui no estado, seja a nossa gestão já é muito boa, como a gente citou, a assistência técnica e gerencial do cenário é muito boa, mas com certeza a gente sempre pode estar agregando alguma coisa na parte tecnológica, e tudo isso, né, vai acabar refletindo também na questão da sucessão familiar. Essa questão também da pequena propriedade, um ponto importante que eu acho que a gente já faz aqui, mas sempre dá para a gente estar aprimorando, que é a questão da agregação de valor nos produtos,
produtos, de identificação geográfica dos produtos, porque aqui em Santa Catarina a gente está próximo, principalmente na minha região, que é o Vale do Itajaí, de centros consumidores, né? Então, embora a gente não consiga aí, em algumas culturas, produzir commodity para estar sendo aí um estado exportador, mas a gente consegue estar agregando valor nos nossos produtos para atender os nossos mercados consumidores. Então, isso eu acho que a gente viu bastante, principalmente no estado de Minas, né, com essa agregação de valor dos produtos, essa valorização do produto local. Isso eu acho muito importante e que daí vai acabar, né, refletindo também na questão de melhoria da gestão, melhoria da rentabilidade. A gente viu alguns casos assim, que vai refletir lá no papel do jovem, e daí entrando nessa questão do jovem, que a gente consiga trabalhar aqui no estado também essa questão de sucessão familiar e o papel do jovem, né, que a gente tem que trazer aqui no podcast, já que somos jovens líderes do agro. Então, da gente estar trabalhando isso e trazendo também alguns exemplos de outros estados, como a Bianca também citou, de maratonas jovens, e que tudo vai contribuir, né, tanto para a sucessão familiar, tanto para a sucessão de carreira, que eu também acabei citando anteriormente. Então, tudo isso é muito importante e com certeza tem muito a contribuir aqui para Santa Catarina. Legal, hein, Rafaela? E Santa Catarina parece um estado pequeno, mas com todas aquelas curvas que tem lá, eu vou ir dar umas palestras aí em Quilombo, Xaxim, e depois eu tenho que ir lá para Rio do Sul, né? Pô, 7 horas de viagem, tá no mesmo estado, não deveria ser tão longe, mas é porque as estradas aí é curva para todo lado. Quem andar de carro ali sofre um pouco, mas faz parte. Eu gosto de Santa Catarina, hein? Já vou rodar bastante. E para nós finalizar aqui, se vocês pudessem deixar uma mensagem para os jovens que estão nos ouvindo, vendo no YouTube, que estão acompanhando esse podcast, o que vocês deixam de mensagem para eles? Bianca? Então, Lucas, eu deixo a mensagem do conhecimento. Acho que da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, todo conhecimento é bem-vindo. Então, assim, aproveitar todas as oportunidades de aprender mais, de se desenvolver mais. O programa CNA Jovem está aí como um grande exemplo de oportunidade do desenvolvimento dos jovens, né? Quantos que vieram antes da gente, que tiveram a oportunidade de ter um contato tão intenso com o sistema, antes de estarem trabalhando a campo, estarem mesmo compondo as diretorias de sindicato. Pouquíssimos tiveram essa oportunidade. Então, assim, o CNA Jovem hoje em dia consegue alcançar, tem uma capilaridade gigantesca, consegue alcançar o Brasil inteiro, consegue enxergar em vários jovens. E quantos não começaram conosco? Eram 2.000 jovens, então quantos não poderiam ter tido todo esse conhecimento e agregado tudo isso na vida profissional deles, né? Agregar tudo isso no dia a dia deles com o produtor, porque todos trabalham no agro. Então, assim, agarrar mesmo as oportunidades de crescimento, de conhecimento, programas como CNA Jovem, contato com o sindicato, maratona jovem, não deixar escapar nada, porque eu tenho certeza que isso vai agregar lá na frente, na vida futura profissional desse jovem. Com certeza. Perfeito, Gustavo. E talvez um conselho seja ser curioso. Então, converse com as pessoas, vá em eventos do setor, vá em locais que promovam algo para o setor. Enfim, tem que ser inquieto. E, é claro, tem que participar do CNA Jovem, caso esteja apto para participar. Acho que é um programa ímpar e único. Especialmente, já participei de outras redes de jovens, mas o CNA Jovem em especial foi um desenvolvimento constante, intenso. Até acho que a Bianca trouxe um pouco dos números. A grande maioria dos inscritos, finalistas e também dos destaques nacionais são mulheres, então dá para ver que as mulheres estão mais engajadas, e isso ao longo do tempo certamente vai refletir nas posições, mas a gente tem que estar engajado, independente se é mulher ou homem, tem que todos estar engajados. E outra coisa, que é uma frase que eu ouvi alguns anos atrás, eu levo para a vida, que se reclamar não muda nada, então você tem que agir. E é isso também está muito relacionado com o CNA Jovem, da gente ser inquieto, querer fazer uma mudança, seja ela local, regional ou nacional. Com certeza. E as mulheres estão muito envolvidas na gestão, principalmente hoje, né? Puxando muito à frente desse. O homem continua muito naquilo que ele fazia, mas a mulher entrando forte na gestão, entendendo, mais organizada, mais dedicada. Isso aí vem acontecendo realmente. E você, Rafaela, qual que é a sua mensagem para os jovens aqui que estão nos acompanhando?
Tem uma frase, que é uma frase até conhecida, tá aí pela internet, que diz que o perigo é a gente ver o mundo sentado atrás de uma mesa. E quando eu criei a minha iniciativa, que fala com os jovens, eu adaptei essa frase e eu fiz algumas palestras ao longo da minha iniciativa e eu sempre dizia no final para os jovens que, na verdade, o perigo é a gente ver o mundo do lado de dentro das nossas porteiras. E eu acho que o CNA Jovem faz isso com a gente. Ele tira a gente de dentro da nossa porteira, né, ou do nosso escritório, ou do nosso hub de inovação, do caso do Gustavo, e mostra o mundo do agro pra gente. E a gente, principalmente na missão, a gente realmente viu o agro do Brasil pelo lado de fora, pelo lado de dentro, em todos os lados, em todas as regiões. E isso, a gente só teve essa oportunidade, isso só foi possível porque lá, há vários meses atrás, a gente se inscreveu nessa jornada chamada CNA Jovem. Então, eu acho que quem tem a vontade de crescer no agro, de conhecer o agro, né, de fazer alguma diferença, como a Bianca e o Gustavo já falaram, se inscrever no CNA Jovem é um ponto aí muito importante, que com certeza tem muito a contribuir. Mas a mensagem como um todo, além de se inscrevam no CNA Jovem, é que não fiquem olhando para o agro ou para o mundo só do lado de dentro das porteiras. É preciso a gente sair e conhecer o agro do Brasil, porque realmente ele é incrível. Show. Sensacional vocês, hein? Então, de parabéns. Queria agradecer essa participação aqui. Para mim é sempre um aprendizado, né? Porque eu posso ficar perguntando o que eu quiser e eu aprendo com vocês. E assim que a gente troca, né, conhecimento, né, com boas conversas, com boas experiências. Então, eu queria agradecer vocês. E essa iniciativa aqui, mais uma vez, do CNA Jovem, né, promovendo, né, um bate-papo desse aqui, buscando as experiências dessa galera nas suas viagens técnicas que fizeram junto com o CNA Senar, aí, esses que são destaques da 5ª edição do CNA Jovem. E logo vão abrir as inscrições aí para a 6ª edição do CNA Jovem. E se você está acompanhando esse podcast, fica ligado no site do CNA Jovem lá, tá? Procura lá no Senar, procura no Google, dá um Google aí, acha, fica em cima, segue na rede social, tá? Procura no Instagram lá o CNA Jovem e vá acompanhando, que para você não perder o período aí das inscrições, hein? Fica ligado nessa. Pessoal, um abraço para vocês, muito obrigado por essa conversa, esse bate-papo aqui, e eu também agradeço sempre a oportunidade aqui com o pessoal do CNA Senar, que me dão aqui para aprender mais um pouquinho, mais uma vez. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.